No plano cartesiano estão representados os grafos das funções y, ou seja, a função f, e a função g, ambas definidas no intervalo aberto de 0 a 6. Então, quando ele diz que o intervalo aberto de 0 a 6, 0 está excluso, por isso que essa bolinha aqui é aberta, e 6 também está excluso, por isso que essas bolas abertas, ok? E o que é que ele quer saber? Seja S o subconjunto dos números reais definido por conjunto de valores de x, ele quer os valores de x, que faz com que a multiplicação dessas duas funções dê um resultado menor que zero. Então, ele quer o valor desse conjunto S. Toda vez que ele quiser analisar, pessoal, um gráfico, ou uma função, ou um produto de funções, quando é maior ou menor que zero, a referência é onde ela zera. Então, por exemplo, quando você olha esse gráfico verde, você visualiza que o seu zero da função aqui, quem é? O zero da função, sua raiz é 3. Isso aqui é uma raiz. Quando você olha no gráfico vermelho, seu zero da função vai ser quem? 2 ou 5. Isso aqui são as raízes. Então, esses caras aqui são exatamente o momento em cada um deles, nesse exato momento, é onde essas minhas funções, pessoal, nesse exato momento, é exatamente onde as funções eram. E se as funções zeram, se uma delas zerar, 0 vezes a outra vai dar 0, ou se g zerar, 0 vezes f vai dar 0. Então, é exatamente nas funções zero. Então, vamos analisar o sinal de cada uma delas agora. Primeiro, eu vou analisar, para você entender, quem? Primeiro, eu vou analisar o sinal da função g de gato. Então, nessa função g, se você observar aqui, ó, de 0 até 2, o gráfico está acima do eixo do x, então ela é positiva. Já a função g, no intervalo a partir de 2 até 3, porque eu vejo sempre entre as raízes, a minha função g está abaixo do x, então ela é negativa. Opa. Quando eu olho a minha função g de 3 até 5, seu gráfico também está abaixo do eixo do x, então ela continua sendo negativa. E a partir do 5, a minha função g, como está acima do eixo do x, ela é positiva. Analisando agora o sinal da função verde, que é a função f, de 0 até 2, o gráfico da minha função f está onde? O gráfico da minha função f está acima do eixo do x, então ela é positiva. Entre 2 e 3, o gráfico da minha função f também está acima do eixo do x, ela continua sendo positiva. A função f eu estou pintando de rosa e a função g eu pintei de azul. Entre 3 e 5, a minha função f, que é justamente essa verde, está abaixo do eixo do x, então ela é negativa. E depois de 5 até 6, a minha função f, que é a verde, está abaixo do eixo do x, ela é negativa. Quem quer que ele está querendo? Ele está querendo a multiplicação das funções, então você vai multiplicar. E quando você multiplica as funções, você vai multiplicar, nesse caso, o sinal para saber qual é o sinal obtido. Por exemplo, aqui, ó. Aqui ambas são positivas, mais com mais dá o quê? Mais com mais dá mais. De 2 a 3, ambas são o quê? Uma é positiva e outra é negativa, e mais com menos vai dar o quê? Vai dar menos. De 3 a 5, ambas são negativas, menos com menos vai dar mais. E de 5 a 6, uma é positiva e outra é negativa, mais com menos vai dar menos. A região que ele pede para a gente é a região menor que zero. Então é a região negativa. Então essa aqui é negativa. E onde é que ela vai ser negativa? Entre 2 e 3 e entre 5 e 6. Então eu posso dizer que o conjunto solução é o conjunto dos x pertencente aos reais. Dá o quê? X está entre 2 e 3, unido com o conjunto dos x pertencente aos reais. Dá o quê? X está entre 5 e 6.
Então, quando você faz isso, resposta correta, letra A de aprovado. Uma outra maneira que você pode fazer, se você não gosta, é fazer uma tabela, como de clichê. Por exemplo, o cara pega a função f, o cara anota assim, o parâmetro é o zero, né? Então, o parâmetro é o zero da função. E nessa função, as raízes da função f, que é a função verde, são 3 e 5, ok? E quando você pega essas raízes, o que é que eu posso dizer? Que de 0 até 2, tá? De 0 até 2, de 0 até 3, perdão, a minha função f é positiva. A minha função f de 3 até 6, ela é negativa. Analisando a função g de gato agora, nessa mesma perspectiva, a minha referência também está associada ao zero. E o que mais? As minhas raízes. Quando eu vou olhar as raízes da minha função g, quais são? 2, e por uma questão de coerência, eu vou colocar antes do 3, e a outra raiz é o 5. Não sei porque na função f eu coloquei 5, porque o 5 não é raiz da função f. O 5 é raiz da função g. Então, de 3 a 5, eu tomei como um parâmetro também. Poderia tomar como parâmetro. E de 5 a 6, a função f seria o quê? Ó,